daqui para frente, a gente vai tratar tudo como sendo um corpo rígido, certo? Então, um corpo rígido é um corpo que não se deforma, tá bom? E ele está sujeito à força externa e à força interna. Ó, a gente está preocupado só em achar, continua preocupado só em achar as forças, tá bom? O nosso corpo agora, antes a gente estava tratando tudo como uma partícula. Então, tudo para a gente era um carro, uma formiga, um elefante, um avião, tudo era partícula, certo? E a gente estava preocupado só em achar as forças que atuavam na partícula, tá bom? Agora é a mesma coisa, só que o nosso corpo agora, ele é um corpo rígido, tá? E por que a gente considera ele como sendo um corpo rígido? Na verdade, nenhum corpo é rígido, tá certo? Todo o corpo é deformável, tudo. Não tem assim, todo o corpo sofre deformação, não tem jeito, tá? Uns mais, outros menos, uns sofrem deformação quando a gente aperta ele, né? E outros quando a gente puxa, tá bom? Outros quando a gente torce. Então, isso tudo vocês vão ver em resistência dos materiais, tá bom? Então, por enquanto, o que interessa para a gente, ó, calcular os esforços, tá bom? E em resistência dos materiais, a gente vai começar, além de calcular os esforços, a gente também vai se preocupar com as deformações, porque todo o corpo se deforma, tá bom? Bom, então, para a gente, então, tudo vai ser um corpo rígido. Então, o corpo rígido, para a gente aqui, a gente vai considerar como ele sendo indeformável, certo? Bom, mas só para a gente achar as forças. Bom, um corpo rígido, ele está sujeito, né, como todos os corpos, tá certo? Está sujeito à ação de forças externas e de forças internas. Tá legal? Ó, então, as forças externas, por exemplo, são as forças que é a força da ação de um corpo sobre o outro. Então, quando, por exemplo, eu ponho o celular em cima da mesa, o celular, o peso dele aplica uma força na mesa. E a mesa, por sua vez, ó, vai aplicar uma força no celular também. Essa força que a mesa aplica no celular é força externa, tá certo? Ó, é uma força que está externa a ele, não é mesmo? Ó, a força peso, por exemplo, é a força que puxa o corpo, né? Todo o corpo, né, sofre a ação da atração da gravidade, tá certo? Da aceleração, da atração da gravidade, da aceleração da gravidade. Então, que é a força peso, então, e puxa ele para baixo. Então, a força peso também é uma força que está sempre, uma força externa, está sempre puxando o corpo para baixo, tá certo? E força interna. Força interna são aquelas que mantêm o corpo rígido unido, né? Então, é a força que une ele, por exemplo, são as forças moleculares, tá certo? A força atômica. Então, esse é um exemplo de força interna, hein? Então, ó, um corpo rígido, então, ele está sujeito, né, a forças externas e a forças internas. Tudo beleza? Entenderam isso aí, como é que é uma coisa, como é que é outra? Tá bom? Então, ó, vamos para frente. Olha só, aí, esse negócio aqui, esse negocinho aqui aparece a vocês aí, né? Parece. Como é que eu tiro esse negócio daqui, você sabe? O que? Melhor Não, tá. peraí. Esse negócio que O... aparece verde e vermelho aí, interromper compartilhamento, aparece a vocês? Ah, não, esse não, esse não, esse não. Achei que era do texto. Esse não aparece, Ah, não. ah, Só para tá. você. Então, Mas o ele senhor pode clicar em cima e arrastar ele para outro lugar se estiver atrapalhando. mas eu tentei fazer isso, não. Ele não foi nada. Deixa pra lá essa porra. Deixa pra lá esse negócio. Olha aqui. Ó, aí, o texto aparecendo tá bom, mas eu não vou ficar lendo o texto, não. Então, agora, ó, a gente vai... O que a gente viu até agora? Então, a gente vai ver... Ó, a gente sempre busca o equilíbrio, tá certo? Então, sempre, em tudo na vida. Até um corpo, ele quer ficar, né? É a segunda lei de Newton, né? Um corpo tende a ficar, né, do jeito que ele se encontra, tá certo? Se estiver em repouso, em repouso, se estiver em movimento, tá? Então, ó, a gente busca sempre o equilíbrio. Então, para um corpo rígido, né? Um corpo agora está em equilíbrio, estamos vendo no plano isso aqui, tá bom? Para a gente agora só vai ver mais no plano, tá certo? Aí, então, para um corpo estar no plano, em equilíbrio no plano, para esse corpo aqui, né? Toda essa estrutura aqui, para ela estar em equilíbrio no plano, ela não pode, ó, andar para lá, na direção X, tá certo? Ó, e nem na direção Y. Andar
transladar, né? Transladar e andar é a mesma coisa, certo? Então, ó, transladar, certo? Ó, e então ele não pode andar nem na direção X e também, ó, não pode andar nem na direção Y. E também, ó, ele não pode girar, certo? Ó, então, ó, ele também não pode girar e nem andar. Então, ó, se ele não andar nem girar, esse corpo está em equilíbrio, tá certo? Por exemplo, um peão. Pega um peão. Esse peão a gente brinca, né? Quando é moleque aí, né? Brinca, pega um barbante, rola nele e joga, certo? E ele lá, ó, a única força que atua nele é a força de rotação, tá bom? Então, ó, ele não está andando para lugar nenhum, mas também ele não está em equilíbrio, ele não tá em equilíbrio dinâmico. O que eu estou falando aqui é equilíbrio parado, tá certo? Velocidade igual a zero. Então, ó, ele não pode, então, nem andar em X, nem andar em Y, nem girar o nosso corpo agora. Então, essas são as três condições, tá certo? Porque antes, que a gente fez até agora antes, ó, um corpo para ter equilíbrio no plano, a gente falava assim, né, que ele não podia andar em direção X, então a depois de X tem que ser igual a zero, e em Y tem que ser igual a zero. Na verdade, agora, o momento dele também tem que ser igual a zero, certo? O que é momento, então? Ó, momento de uma força, né, em relação a um ponto, certo? Ó, momento, ele mede, então, a tendência que a força tem de girar um corpo. Essa força aqui, tá vendo, ó? Essa força F aqui, ó, tá certo? Aplicada nesse ponto aqui, ela tende a girar esse corpo assim, ó. Né? Pode ver, se eu pegar esse corpo, vamos supor que eu amarrasse uma corda aqui nesse ponto aqui, ó, e puxasse ela para cá. E nessa aqui fosse, sei lá, uma laranja presa num eixo aqui, tá bom? Ó, essa laranja, ela iria fazer esse movimento aqui assim, ó, ela iria girar, tá certo? Então, ó, quanto mais longe eu tiver aqui, ó, desse centro aqui, quanto mais longe eu tiver desse centro, ó, mais fácil vai ser eu girar esse corpo aqui. Quer ver, ó? Vou mostrar uma coisa para vocês. É que aqui, legal, ó, por exemplo, na sala de aula, o melhor lugar para mostrar isso aqui, né, é na porta. Na porta, por exemplo, quando você pega. Por que a dobradiça é lá onde ela é, né? Todo mundo sabe que é lá no final da porta. Por quê? E você abre ali, você abre e fecha a porta numa boa. Imagine colocar a dobradiça, aliás, como é que chama mesmo? A fechadura, né? A fechadura. Aquele negócio que a gente abre lá a porta lá, né? Pega e abre lá a porta, certo? Ó, ela é onde é, por quê? Porque ela está longe da onde a porta está presa, né? Do ponto lá onde a porta está presa. Você pega essa coisa de abrir a porta aí, né? Coloco lá onde a porta está presa, ela não vai abrir a porta, na verdade. A porta vai ficar parada lá, não tem movimento nenhum. Então, ó, É, certo? Para ter momento, então, ó, tem que ter distância. Se não tiver distância do ponto de apoio, de ponto de fixação, se não tiver distância, não tem momento. Ó, vocês querem ver? Depois vocês pegam uma porta aí, tu pode pegar até agora. Levanta aí, vai lá e pega a porta, vocês verem. Pega a porta lá onde a gente abre ela e empurra para vocês verem. Ela vai abrir e fechar numa boa. Aí vai diminuindo, vai chegando mais perto da dobradiça, vocês verem, ó. Vai chegando mais perto da dobradiça, não tem que fazer mais força para abrir e fechar a porta. De tal maneira que quando chegar na dobradiça, você não vai conseguir mais abrir a porta, nem fechar. Por quê? Porque quase já não tem distância da porta para o lugar onde ela está presa, tá certo? Então, a tendência quando você colocar essa força nesse ponto ó, o que vai acontecer? É de não girar mais, é de empurrar, de puxar o ponto ó. Esse corpo aqui, se essa força for aplicada aqui em ó, ela vai puxar ele, não vai mais girar ele, tá certo? Aqui, então, essa força ela tende a girar esse corpo. Então, ó, momento médio. Então, ó, a tendência é que uma força tem, né, de fazer um corpo girar. Então, momento mede, né, a rotação, assim, bem grosso modo mesmo, mede a rotação, né, a tendência de rotação de um corpo, certo? Quanto maior a distância, mais fácil é para você girar. Por isso que o Arquimedes, né, lá naquele, não sei lá de quando, né, quando ele existiu lá, né, antes de Cristo, ele já falou isso, né, falou assim, ó, me dê um ponto de apoio, né, e uma alavanca que eu movo o mundo, tá certo? Uma alavanca porque a alavanca ela tem distância, na verdade. Então, você pegar e conseguir colocar um ponto de apoio na Terra e uma alavanca, você move a Terra, o que ele queria fazer, né? Só que é impossível. É exatamente o que está aqui, tá vendo? Um ponto de apoio, uma alavanca, você move o mundo. Ele está apoiado aqui no ponto A, tá certo? Você tem uma força aqui, ó, né? Uma alavanca em relação àquele ponto A, você vai mover, beleza? Então, esse negócio de momento é muito importante. Então, ó, por definição, né? Ó, por definição, a gente
é que a gente não viu em forma vetorial. Eu pulei tudo aquilo lá porque para a gente ganhar tempo, o que interessa mesmo é isso aqui. A gente só vai usar isso aqui, ó, certo? No plano. Momento é força vezes distância. Então, ó, momento, né, mede a tendência que uma força tem de girar. Então, ó, a força tende a girar. Para girar, para vocês que tem que ter distância. Então, ó, momento tem tudo a ver com quem? Força e distância. Então, momento, né, é, é igual a força vezes a distância. Essa distância aqui sempre é na perpendicular. Tem um ângulo θ aqui, então quando esse 90, θ for fazer 90 graus aqui, ó, essa força vai ficar perpendicular a esse R aqui. Por acaso aqui é um R, tá? Então, ó, momento é força vezes a distância, hein? Ó, e é a linha de ação da força, que a linha de ação dessa força aqui, tá vendo a linha de ação dela aqui, ó? Olha só, vai lá de menos infinito e vai até mais infinito, né? E vezes a distância da linha de ação da força, vezes a distância na perpendicular, hein? Sempre na perpendicular, hein? Daqui a pouco isso aqui vai ficar bem claro aí, beleza? Ó, e o momento, ele é expresso em Newton. Opa, vocês conseguem ver aí, ó? Ó, momento, ele é expresso, ó, em Newton vezes metro, porque a força é Newton, né? E a distância, ó, sempre vai ser em metro, beleza? Que é no sistema internacional, viu, moçada? Por isso que, ó, se tiver em milímetro, tem que transformar para metro, se é em centímetro, tem que transformar para metro, porque no sistema internacional, ó, é Newton e metro, hein? Tá certo? Então vai ser força que é Newton e distância que é metro, o momento é Newton vezes metro, hein? Bom, agora aqui, ó, essa força aqui, dependendo de como eu aplique ela, ela pode girar o corpo para lá ou então pode girar o corpo para cá, né? Ó, então por convenção, essa é a convenção mundial, tá certo? Então, ó, para a gente saber, né? Tem, por exemplo, o eixo X para a direita é positivo, o eixo Y para cima é positivo, tá certo? Tá careca de saber disso, né? Foi convencionado isso para a gente, não é verdade? E momento, ó, momento, toda vez que o corpo girar no sentido anti-horário, aqui, ó, no sentido anti-horário, o momento, ele é positivo, tá certo? Então, sentido, toda vez que ele girar o corpo, que a força girar o corpo no sentido anti-horário, ela vai causar nesse corpo um momento positivo, beleza? E toda vez que girar no sentido horário, tá certo? Ó, esse momento é tido como negativo. Ó, esse negócio de força negativa, momento negativo, nada disso existe, hein? Ó, não existe uma força, estou aplicando uma força de menos 10 newton no meu braço, não tem esse lance. Então, eu estou aplicando a força, ela é de 10 newtons. A gente só fala que ela é negativa ou positiva devido ao referencial que a gente adotou, né? Por exemplo, se eu falei que para a direita é positivo, tá certo? O eixo x é positivo, ela está contrária, eu achei um fx negativo, tá certo? Esse negativo significa para a gente, ó, está contrária à orientação que a gente adotou. Mesma coisa é aqui, ó, toda vez que a gente adotar o corpo, ele vai girar, ou vai girar para a esquerda ou vai girar para a direita. Só para a gente ter pra gente saber, não, toda vez que gira, foi a anotação, girei para a esquerda é anti-horário, né? É positivo, girei no sentido horário é negativo, tá bom? Sabe por quê? Porque às vezes vai ter, no exercício nosso, ele vai ter um monte de força aplicada lá, tem força que tende a girar o corpo para cá, tem força que tende a girar o corpo para lá, então quando a gente for fazer a somatória de momento, a gente vai ver que vai ter que usar essa notação aqui, tá bom? Ó, beleza? Esse referencialzinho aqui. Pessoal, tudo certo aí? Tudo. Só falei pra cacete, né? Vamos falar. Ó, daqui a pouco não falo mais. Ó, sei lá o que aconteceu aqui, peraí. Ó, aí, então agora, um corpo para estar em equilíbrio, né? Então, equilíbrio dos corpos G, tá certo? Um corpo, então, para estar em equilíbrio, tá certo? Ó, em duas dimensões, tá certo? No plano, X e Y lá. Então, as condições, ó, as condições necessárias e suficientes para o equilíbrio de um corpo são, ó, tem que acontecer essas três coisas agora. Antes, a gente só tinha essas duas condições, né? Ele não podia andar nem na X nem Y. Agora, ele não pode rodar também, ó, não pode girar, beleza? Então, ó, então essa aqui tem que satisfazer essas três condições aqui agora, hein? Tá legal? Então, o corpo está em equilíbrio, no plano tem que ter essas três condições acontecendo, hein? Ó, aí agora a gente vai ver um negócio aqui, ó. Todo o corpo rígido, ele vai estar apoiado em alguma, que nem uma mesa, né? Uma mesa, uma cadeira que está sentado aí, tá certo? Ó, ele vai estar apoiado em algum lugar, tá certo? Então, ó, em todo o corpo rígido vai ter reação. Onde ele está apoiado, ó,